Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite. Bom, eu gostaria de, por gentileza, meus irmãos, pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias para nós iniciarmos a pregação do Senhor, a exposição da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, nós leremos, meus irmãos, por gentileza, no capítulo número 2, livro de Apocalipse, capítulo número 2, dos versículos de número 8 ao de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus Santo e Bendito, aqui, Pai, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Sim. Tua Palavra que queremos, Pai, ser inspirada, Pai, e fiel, Pai. Pai, queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude agora a entendê-la, Pai, melhor. Sim, Pai. Por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Seu Espírito nos ilumine as nossas mentes e corações para entendê-la, a Sua palavra melhor. Amém, Pai. Também que nós possamos também praticá-la. Sim. Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nesse momento diz respeito à segunda das famosas 7 cartas que o próprio Cristo ele direciona às igrejas do Apocalipse, às igrejas ali da Ásia Menor, região hoje que é conhecida como a Turquia. Há algumas semanas atrás nós tivemos aqui o privilégio, a oportunidade de expormos a primeira carta que Jesus ele direciona por meio do apóstolo João à igreja de Éfeso. E nós vimos algo interessante a respeito dessa carta, é que para que nós pudéssemos entendê-la melhor, nós vimos que fora a nós fundamental entender o contexto da cidade em que aquela igreja vivia. Portanto, da mesma maneira, para que nós possamos entender a carta que Jesus aqui direciona à igreja de Esmirna, que é a segunda carta que ele aqui direciona às 7 igrejas do Apocalipse, nós precisamos também entender algo a respeito dessa cidade, da cidade de Esmirna. Que cidade era essa chamada Esmirna? E aqui eu destaco 4 aspectos importantes a título de introdução a respeito dessa cidade e que nos ajudará a entender melhor o nosso texto. Em primeiro lugar, eu destaco aqui o aspecto político dessa cidade. Em termos políticos, a cidade de Esmirna era a cidade que se considerava a mais antiga e fiel aliada de Roma. Muito antes de Roma ser esse grande império, de se tornar o Império Romano, o poderoso Império Romano, a cidade de Esmirna já era a sua antiga aliada, ao ponto de dedicar um templo à deusa Roma naquela época. Portanto, o ponto aqui, meus irmãos, é que a cidade de Esmirna ela conhecia muito bem o significado da palavra fidelidade. A cidade de Esmirna conhecia muito bem o que era ser fiel a Roma. E como nós veremos, essa palavra fidelidade, ela faz parte aqui do tema central do nosso texto. Essa palavra é cara, é importante ao nosso texto. E o que Cristo exigirá dessa igreja, como veremos, é que essa igreja, a igreja que se localizava ali em Esmirna, também deveria ser fiel não a Roma, mas a Cristo, mas a Ele mesmo. O segundo aspecto relacionado a essa cidade é o seu aspecto econômico.
em termos econômicos, a cidade de Esmirna era considerada riquíssima, muitíssimo próspera. Ali em Esmirna tinha-se um porto muito conhecido na sua época, que fazia com que a cidade tenha se desenvolvido ao longo da sua história e se tornado uma cidade comercial, uma grande metrópole comercial. Esmirna era uma cidade riquíssima. E o ponto interessante também que veremos é que em Esmirna, uma cidade riquíssima, havia uma igreja muito pobre. Jesus direciona a sua carta àquela igreja, a uma igreja pobre, numa cidade rica. E o ponto que veremos mais à frente é que, a despeito da sua pobreza, a despeito da sua situação tão miserável como veremos, Jesus ainda assim exige fidelidade daquela igreja. Em terceiro lugar, eu destaco aqui também o aspecto religioso da cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade altamente pagã e idólatra. Além do templo dedicado a Deus a Roma, Esmirna também, no ano 26 depois de Cristo, ela construiu um templo a Tibério César, o imperador da época, e ela brigava com outras cidades ali para saber quem era a cidade que mais cultuava, ou era a primeira cidade relacionada ao culto ao imperador. Além de ter dedicado vários templos a outros deuses, como Zeus, como Cibele, como Afrodite, como Apolo, a cidade de Esmirna era altamente pagã. Portanto, não era fácil uma igreja ser fiel num local tão hostil à fé cristã e ao cristianismo. E por último, eu também destaco o aspecto relacionado à beleza daquela cidade. Esmirna se considerava a cidade mais bela, mais bonita da Ásia Menor. É conhecido o fato de que em Esmirna existiam ali ruas belíssimas, edifícios belíssimos e também bosques belíssimos, e de cujas as árvores nesse bosque existiam também folhas, que dessas folhas saíam uma goma aromática, segundo os estudiosos, chamada mirra. Uma goma aromática perfumada chamada mirra, que é exatamente aquela mirra que os sábios do Oriente levaram a Jesus quando do seu nascimento, esse produto também foi usado por Nicodemos quando do embalsamento ali de Jesus ali no seu sepultamento ali. Alguns estudiosos entendem também que essa mirra ela provinha de uma erva amarga, e só para nós entendermos, é daí que vem a palavra Esmirna, de mirra. E alguns estudiosos entendem que essa mirra provinha de uma erva amarga, o que faria com que o nome da cidade combinasse com a situação amarga daquela igreja, de sofrimento e de perseguição. Portanto, o ponto aqui, meus irmãos, fechando a nossa introdução, é que não era fácil ser um crente fiel em Esmirna. Numa cidade tão hostil, tão pagã, tão idólatra e tão fiel a Roma, ser fiel a Cristo era um desafio à fé. Ser fiel a Cristo era, de fato, algo muito difícil. Portanto, a carta que Jesus aqui escreve a Esmirna nos ensina a importância de sermos fiéis em meio à tribulação, à perseguição e ao sofrimento. Portanto, a pergunta, meus irmãos, que nós precisamos fazer hoje e responder é: como ser fiel ao Senhor num mundo hostil à sua igreja, ao cristianismo e ao evangelho? De que maneira Cristo exige fidelidade do seu povo? E até que ponto Cristo exige fidelidade do seu povo? E a resposta que nós encontraremos no texto é ser fiel até a morte, até as últimas consequências. Portanto, meus irmãos, para nós aprendermos sobre sofrimento, sobre tribulações, sobre perseguições e sobre como ser fiel ao Senhor em meio a tudo isso, eu lhe convido então, meus irmãos, para darmos início propriamente à exposição, a abrirmos a sua Bíblia, meus irmãos, a partir do versículo de número 8, do capítulo 2 de Apocalipse. Jesus, meus irmãos, comissionando João a escrever essa carta, ele começa no versículo 8 dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou a viver. É interessante, meus irmãos, que em todas as cartas que Jesus ele comissiona João a escrever, ele sempre se dirige ao anjo de determinada igreja. Nós já vimos isso quando estudamos a primeira carta, a carta dirigida à igreja de Éfeso. Mas a pergunta que nós precisamos refazer e relembrar é quem eram esses anjos para os quais Jesus direciona a carta, a cada uma dessas cartas. Existem basicamente duas interpretações a respeito de quem seriam esses anjos, de qual seria a identidade desses anjos. A primeira diz que esses anjos seriam seres celestiais, de fato, anjos de fato, seres espirituais, enviados por Deus para serem ali os guardiões particulares, né, de cada uma dessas igrejas. A ideia de que cada igreja teria um anjo específico. Essa interpretação é muito contestada pelo fato de que nós sabemos que os anjos de Deus, aqueles que se mantiveram firmes e resistiram ao pecado, esses não estão mais passíveis de queda. E Jesus, nas suas cartas às 7 igrejas, ele critica, ele acusa as igrejas e direciona isso àqueles anjos de algumas falhas, de alguns pecados. Como na igreja de Éfeso nós vimos, né, que eles deixaram o primeiro amor. Né? Cristo os acusa dessa falha. Então, se anjos são bons e não podem mais cair, essa interpretação é falha, uma vez que não é possível que anjos possam ser acusados de algum pecado. A segunda interpretação, que nos parece mais provável, é que esses anjos seriam os pastores daquelas igrejas, a liderança daquela igreja. E uma vez que a palavra anjo ela pode ser traduzida como mensageiro, e esse termo mensageiro também faz referência na Bíblia também a pastores, aqueles que são encarregados de trazerem a mensagem da palavra de Deus, de servirem como mensageiros à igreja, é possível, portanto, que essa palavra, anjo, faça referência aos pastores daquela igreja. Nós ficamos com essa posição. Jesus está lidando aqui com a liderança de cada uma daquelas igrejas. E para esse anjo, para essa liderança, para essa igreja, Jesus se apresenta dizendo assim: estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É interessante também, meus irmãos, que em cada carta também que Jesus ele direciona e envia a cada uma dessas 7 igrejas, ele sempre se apresenta com determinadas características. E aqui ele se apresenta, meus irmãos, com 2 características interessantes. A primeira, ele se apresenta como o primeiro e o último. E segundo, como aquele que esteve morto e tornou a viver. Essa ideia de primeiro e último, Jesus já fizera referência a essa sua característica no capítulo de número 1, no versículo 18. Quando ele diz a João, não temas, eu sou o primeiro e o último. E lá na frente, no capítulo 22, versículo 13, ele dirá, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Precisamos relembrar que essa expressão, o primeiro e o último, ela fora utilizada algumas vezes no Antigo Testamento pelo próprio Deus, quando ele se dirigia a Israel, por algumas vezes, se auto-identificando ao seu povo, ao povo de Israel. Lá em Isaías 44, versículo 6, nos é dito também algo a respeito dessa expressão que Deus se dirige e usa se dirigindo ao seu povo. Ela vai dizer assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus está se descrevendo como o Criador de todas as coisas, como o soberano sobre a história. A ideia de que ele não apenas é a origem, o início de todas as coisas, mas ele é o fim de todas as coisas. A ideia de que ele leva todas as coisas do início ao seu cumprimento final, ao seu objetivo final, de acordo com o que ele quer. E quando Jesus se utiliza dessa expressão, Jesus está aqui, portanto, apontando para a sua divindade, tal qual o seu Pai. A ideia de que Jesus está aqui destacando a sua soberania sobre a história. A ideia de que ele está dirigindo também toda a história do início ao fim. E o ponto aqui é de que, tendo em vista a situação de perseguição
daqueles leitores, daquela igreja, Jesus está dizendo aqui que ele assegura o controle sobre todas as coisas. Desde o início até o fim, tudo está sob o seu controle. E é interessante que a cidade de Esmirna, por causa da sua fidelidade a Roma, ela se considerava a primeira a ser fiel a Roma. E vem Cristo e diz, eu sou o primeiro e o último. E primeiro não no sentido terreno, como pensava Esmirna, mas no sentido cósmico, no sentido geral. Jesus é o primeiro, é o início de todas as coisas, e que levará todas as coisas ao fim, ao propósito final, incluindo o sofrimento e a perseguição. A segunda característica que ele se descreve aqui, que ele usa para se descrever e se apresentar àquela igreja é aquele que esteve morto e tornou a viver. É interessante, meus irmãos, que Jesus faz referência aqui ao fato histórico da sua morte e ressurreição. E com qual intenção Jesus usa agora esse fato histórico da sua morte e da sua ressurreição? É interessante que a cidade de Esmirna, se nós olharmos para a sua história, ela fora ali criada, fundada no ano 1000 a.C., e no ano 600 a.C., 400 anos depois, os lídios tomaram aquela cidade e destruíram por completo aquela cidade. Somente 400 anos depois, no ano 200 a.C., é que Lisímaco, um general de Alexandre, ele reconstrói aquela cidade. E é por causa desse fato, dela ter sido destruída e depois ter sido construída, Esmirna se considerava uma cidade que morrera, mas que tornara a viver. Esmirna tinha esse orgulho, uma cidade que morrera e agora voltara a viver. E aí vem Cristo e diz, eu sou aquele que morreu, que esteve morto, mas que voltei à vida, que voltou a viver. E a ideia de que a ressurreição de Cristo é muito mais gloriosa, muito mais grandiosa e esplêndida do que a ressurreição de Esmirna. E o ponto mais interessante aqui de Cristo é que para uma igreja, meus irmãos, que estava num sofrimento e numa morte, no perigo de morte iminente, para uma igreja que certamente sofreria, para uma igreja que certamente morreria, o que Cristo está dizendo é, ainda que vocês venham a morrer, vocês, como eu, que também morri, ressuscitarão, tornarão a vida. E essa ideia aqui de que Cristo está assegurando esperança, ainda que a morte bata à porta. Cristo está assegurando ressurreição. Uma ressurreição também muito mais gloriosa, muito mais esplêndida e grandiosa do que a ressurreição daquela cidade. Portanto, irmãos, saber que Cristo nos assegura uma ressurreição deve nos incentivar a não temermos a perseguição. Quando nós olhamos, meus irmãos, em nosso país, hoje, nós precisamos saber e relembrar que ainda que a perseguição não seja como a física, como em determinados países, como nós sabemos, como Coreia do Norte, ou como outros países que de fato perseguem fisicamente os crentes, nós sabemos que há uma perseguição velada. Quando nós olhamos, por exemplo, para as leis injustas que são aprovadas, quando nós olhamos para um judiciário parcial, quando nós olhamos para a maneira como o nosso judiciário brasileiro tem feito as leis, caminhando contra e perseguindo a maneira cristã de se pensar, nós precisamos relembrar, meus irmãos, que nós temos sim lidado com uma velada perseguição. Nós temos sim lidado, meus irmãos, com uma agenda que nós conhecemos muito bem, política, que mina contra a liberdade cristã. Nós temos lidado, sim, com um ativismo judicial que mina contra a liberdade cristã. Portanto, meus irmãos, ainda que a nossa perseguição ainda não seja até a morte, fisicamente falando, nós já estamos lidando com perseguições. Portanto, meus irmãos, ainda que nós estivermos lidando com perseguição, nós não devemos nos acovardar. Porque ainda que essa perseguição leve às últimas consequências, leve à morte, Cristo nos promete uma ressurreição. Aquele que esteve morto ressuscitou. E nós também, meus irmãos, ainda que morramos,
pela causa de Cristo, ressuscitaremos também. Versículo de número 9, meus irmãos, Jesus continua dizendo àquela igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É interessante, meus irmãos, que Cristo Jesus, sempre ao se dirigir a cada uma daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas, ele sempre diz conhecer alguma coisa a seu respeito. A respeito das igrejas de Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, ele diz: eu conheço as tuas obras. A respeito da igreja de Esmirna, ele vai dizer: eu conheço o lugar em que habitas. E a respeito desta igreja, ele afirma conhecer 3 fatos que veremos a respeito dessa igreja. É interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui um Cristo, um Jesus que conhece a sua igreja. Jesus não está alheio à situação da sua igreja. Ele não está indiferente aos sofrimentos da sua igreja. Ele conhece as dificuldades, as lutas, as perseguições, as tribulações da sua igreja. Talvez nós possamos pensar que depois que Cristo foi assunto aos céus, ele ali assiste a sua igreja de longe, olha o que está acontecendo e deixa o trabalho nas mãos apenas do Espírito Santo. E essa não é uma verdade bíblica. Cristo está ativamente presente com a sua igreja, consolando a sua igreja, intercedendo pela sua igreja. Ele conhece de fato a sua igreja. E saber que ele conhece o que passamos deve nos levar, sim, à confiança de que nós não estamos à deriva. Nós não estamos jogados ao vento. E a respeito dessa igreja, Jesus afirma conhecer 3 fatos a seu respeito. Ele diz conhecer a sua tribulação, a sua pobreza e, como veremos, a blasfêmia ou a calúnia que determinados judeus ali faziam contra aquela igreja. O primeiro fato que ele diz conhecer sobre essa igreja é a tribulação, como ele vai dizer aí. Eu conheço a tua tribulação. A palavra aqui, tribulação, no original, traz a ideia de forte opressão, fortes apuros. A ideia aqui de esmagamento, sufoco, aperto. Certamente, por causa da fidelidade a Cristo, aqueles crentes estavam sofrendo perseguições, tribulações, sofrimentos. Alguns estudiosos entendem que possivelmente aqueles crentes tenham sido forçados a cultuar o imperador e, tendo negado essa prática, esses fatos, eles estivessem ali sendo de fato perseguidos e mortos. Existem alguns relatos a respeito dessa igreja documentados, pelo menos 2 documentados a princípio, que dizem que em determinada época daquela igreja, por causa da fidelidade dos cristãos ali, o Império Romano, as autoridades romanas, jogaram cerca de 1.200 crentes do alto de um monte conhecido de Esmirna, o Monte Pagos, e jogaram ali para baixo, por causa da fidelidade. Em outra ocasião, jogaram 800 crentes daquele alto monte. É também muito conhecida no campo da história da igreja, a história de um pastor, de um bispo daquela igreja chamado Policarpo de Esmirna. A história dele é interessante porque diz a história que esse pastor Policarpo, ele fora levado diante das autoridades romanas, acusado pelos judeus dali, diante das autoridades romanas. Chegando lá, a autoridade romana disse a ele, lhe ordenou dizer: César é Senhor. O forçou a dizer: César é Senhor. E tendo Policarpo negado dizer esse erro, essa blasfêmia contra o Senhor, o procônsul romano, ele é levado ao procônsul romano, que lhe disse: olha, jura, maldiz a Cristo que eu te porei em liberdade. E a resposta de Policarpo à autoridade romana é uma das mais bonitas da história do cristianismo. Policarpo disse assim: por 86 anos tenho eu servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer ao meu rei e ao meu Salvador? E aí a autoridade romana da época, o procônsul da época romano, ele diz: eu farei que sejas consumido pelo fogo. Ao que Policarpo respondeu:
Tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora ou logo mais se apaga, mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus, porque te demoras, faze logo o que queres. E diz a história que Policarpo é levado e queimado vivo numa fogueira, e ainda queimando, diz a história que ele orava ao Senhor e agradecia ao Senhor pelo privilégio de morrer como um mártir. Irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é que a vida cristã ela é marcada por tribulação e por perseguição. Essa verdade que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer no capítulo 3 de Timóteo, versículo 2, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Crer em Cristo é uma graça, mas a outra graça adicional, o de padecer por Cristo. Em João, capítulo 15, versículo 20, Jesus diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. A perseguição é algo natural a um crente. Grant Osborne, um comentarista de Apocalipse, ele diz: a igreja de hoje tem se esquecido da centralidade da participação nos sofrimentos de Cristo. Sofrer por Cristo era um privilégio, não apenas uma aflição. Falando a respeito da igreja primitiva. Paulo, por exemplo, ele expondo o seu anseio de conhecer a Cristo, ele vai dizer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quero conhecer a Cristo, quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. E Dietrich Bonhoeffer, um teólogo do século XX, ele vai dizer que o sofrimento é sinal do verdadeiro cristão. Portanto, a tribulação, o sofrimento e a perseguição são marcas de um verdadeiro cristão, é o que Cristo aqui nos ensina. A segunda característica e fato que Cristo aqui aponta em relação àquela igreja era a pobreza daquela igreja. O que ele vai dizer aí? Conheça a tua tribulação e a sua pobreza. É interessante, meus irmãos, que há um contraste aqui interessante entre a igreja de Esmirna e a cidade e a cidade de Esmirna, como nós vimos. Enquanto aquela cidade, meus irmãos, era altamente próspera, era uma cidade riquíssima por causa do porto que ali havia, era uma metrópole comercial, aquela igreja era uma igreja pobre. Isso destaca aqui a sua pobreza. E segundo estudiosos e comentaristas, existem aqui 3 causas possíveis dessa pobreza. A primeira é que muitos membros daquela igreja teriam vindo das classes mais baixas da sociedade. E por isso aquela igreja era uma igreja pobre. A segunda possível causa é que aquela igreja também era composta de escravos ou ex-escravos, que fazia com que aquela igreja fosse uma igreja, de fato, sem muitos recursos, uma igreja pobre. Mas a terceira possibilidade, mais provável, é que a pobreza daquela igreja advinha exatamente das perseguições que ela sofria. A ideia de que por causa da perseguição, por causa da fidelidade daquela igreja e da consequente perseguição contra ela, Roma, o Império Romano, tem ali confiscado os seus bens, tenha tomado o trabalho de muitos, tenha tomado os recursos de muitos, tenha legado trabalho a muitos. Ou talvez que muitos ali tenham saqueado os bens dos membros daquela igreja, e, portanto, era muito difícil arrumar trabalho, emprego numa cidade tão hostil à fé cristã. É interessante que essa palavra que é usada aqui, pobreza, no original, traz a ideia da desprezível pobreza de um mendigo. A ideia de que a pobreza era total. Era uma situação, de fato, miserável. Aquela igreja, pelo menos por aquele tempo ali, lhe faltava o essencial. A situação daquela igreja era aterradora, era terrível, era miserável a situação daquela igreja em termos econômicos. Mas é interessante, meus irmãos, que na carta, Cristo agora abre um parêntese e diz algo interessante a respeito daquela igreja. Ele vai dizer, mas tu és rico. É interessante, meus irmãos, que Cristo,
e que há, de fato, um contraste muito interessante entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. É interessante que, a respeito da igreja de Laodiceia, Cristo vai dizer assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Enquanto Laodiceia era economicamente rica, abastada, Cristo diz: não, vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. E a igreja de Esmirna, que de fato era economicamente pobre, Cristo diz: vocês são ricos. Portanto, de que pobreza e de que riqueza Cristo está falando aqui? Exatamente da ideia de que materialmente aquela igreja, a igreja de Esmirna, era pobre. Tinha dificuldades de fato materiais. Mas espiritualmente, em especial, em termos de fidelidade, aquela igreja era uma igreja riquíssima. Era uma igreja de fato fiel. Era uma igreja de fato riquíssima. Meus irmãos, quando nós olhamos hoje em dia para muitas igrejas aí fora, nós vemos mega igrejas, nós vemos igrejas com grande fama, nós vemos igrejas muitas vezes com uma estrutura esplêndida, nós vemos igrejas com números de membros exorbitantes. E aparentemente nós podemos pensar: nossa, essa é uma igreja rica. E nem sempre, meus irmãos. É possível e certamente que Deus possa conceder a bênção de abençoar igrejas fiéis com riquezas também, com membros com uma boa condição financeira. Isso é verdade. Mas geralmente o que vemos aí fora são igrejas que vivem de aparência, que possuem uma aparência de rica, de influenciáveis, de famosas, mas na verdade, por causa da infidelidade à palavra, à pregação do evangelho, a pregação correta, são miseráveis espiritualmente. É interessante que, segundo os estudiosos, das 7 cartas que Cristo ali escreve às igrejas ali, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia eram consideradas, em termos numéricos de membros e de influência, as mais insignificantes. Lembra que nós estudamos a igreja de Éfeso e nós vimos que Éfeso era uma igreja influente e que influenciou muitas das outras igrejas. Mas em termos de influência e de números, segundo os estudiosos, número de membros, a igreja de Esmirna, junto com a de Filadélfia, eram as mais insignificantes e menos importantes nesses quesitos. E Cristo aqui, quando ele se dirige a essas duas igrejas, elas foram as únicas que receberam apenas elogios de Cristo. Das 7 igrejas, geralmente nós vemos Cristo elogiando e criticando. Apenas uma ele apenas critica, e nessas duas aqui ele só elogia. Igrejas que não tinham números exorbitantes, mas que eram fiéis a ele, fiéis à sua palavra. Meus irmãos, é interessante que hoje nós vemos muitas igrejas no afã de buscar grandes números, se utilizando de meios pragmáticos, de meios não bíblicos, de meios pragmáticos mesmo, e tentando viver de aparência, tentando mostrar algo por meio de números, mostrar que são ricas, quando na verdade, meus irmãos, são miseráveis, porque lhes falta fidelidade a Deus, fidelidade à palavra e à correta pregação do Evangelho. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que é muito mais importante do que sermos relevantes ao mundo, devemos ser fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra. O terceiro fato que Cristo aponta que conhecer a respeito dessa igreja é a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A ideia aqui, meus irmãos, é que Cristo diz conhecer a blasfêmia ou a calúnia que determinados judeus faziam contra aquela igreja. Ali na cidade de Esmirna, como era comum nas cidades antigamente, haviam sinagogas. E por isso ele usa o termo aqui, sinagoga de Satanás. A ideia de que essas sinagogas continham ali judeus que se reuniam regularmente para os seus cultos ali, mas que eles estavam espalhando falsos rumores, caluniando a igreja do Senhor, a igreja de Esmirna, perante as autoridades romanas.
inventando provas contra aquela igreja diante das autoridades romanas, dizendo que aquela igreja estava, por exemplo, violando as leis romanas e violando as autoridades romanas. E assim, aqueles judeus da sinagoga de Esmirna estavam, portanto, perseguindo também os crentes daquela igreja e ajudando as autoridades romanas a perseguirem aqueles crentes. Não se sabe exatamente o tipo, a natureza da calúnia que se fazia, mas alguns estudiosos entendem que se tratava ali, a motivação dessa calúnia era porque muitos judeus estavam ali talvez se convertendo ao cristianismo emergente e se ajuntando à igreja de Esmirna, e por ciúmes aqueles judeus estavam ali difamando, inventando provas contra aquela igreja. E Cristo vai dizer que esses judeus, ele vai dizer, a si mesmos, se declaram judeus, mas não são. Jesus está aqui fazendo, meus irmãos, uma distinção entre o judaísmo verdadeiro e interior e o falso judaísmo. O judaísmo meramente exterior. Esses judeus que estavam ali acusando aqueles crentes, eles se achavam o único e verdadeiro povo de Deus. Os únicos legítimos filhos de Deus. E acreditavam que aqueles crentes não eram os filhos de Deus de fato. E o que nós vemos, o que Cristo aponta aqui, é que não. É que aqueles judeus que não eram os filhos de Deus, eles não eram judeus verdadeiros, não praticavam a verdadeira religião. Paulo lidou muito com isso nas suas cartas. Em Romanos capítulo 2, versículo 28, 29, ele vai dizer, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. Portanto, os judeus verdadeiros são o povo do Messias. E a igreja do Senhor, composta de judeus e gentios, são o povo do Messias. Ela é o povo do Messias, o verdadeiro Israel. O Israel espiritual. O ponto aqui, meus irmãos, é que esses judeus estavam difamando aqueles crentes. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história da igreja, os crentes sempre conviveram com calúnias, com difamações. Por exemplo, no primeiro século era muito comum os crentes serem acusados de canibais. Isso porque, ao celebrarem a ceia do Senhor e ao dizerem que aquilo representava o corpo e o sangue de Cristo, comer o corpo e o sangue de Cristo lhes era tido aos olhos dos seus acusadores como canibais. Esses são canibais. Eles comem o corpo e o sangue de Cristo. Os crentes também foram acusados de imorais por celebrarem a festa do amor, a festa ágape, uma festa que antecedia ali a ceia do Senhor. Eles também já foram acusados muitas vezes de serem ateus, por não se dobrarem ali diante de outros deuses, e somente diante do único Deus verdadeiro. Se eles não se dobrassem diante de outros deuses, negassem a realidade de outros deuses, eles eram acusados de ateus. E também eram acusados de revolucionários, de insurgentes, por negarem submissão ao imperador, negarem culto ao imperador. Alguns os acusavam ele de revolucionários. E quando nós olhamos, meus irmãos, para hoje, não é diferente. Não é verdade que hoje nós somos taxados de tantas coisas, de intolerantes. Não é verdade que talvez a maior taxação que fazem contra nós nas universidades é intolerantes. Crentes são intolerantes, crentes são retrógrados, crentes são alienados, exclusivistas, radicais, intolerantes. Não é verdade? Que o Senhor, nos faça entender, meus irmãos, que difamações e calúnias sempre foram uma realidade do povo de Deus e sempre será. É isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, quando ele vai dizer lá no versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Portanto, a calúnia, meus irmãos, a difamação, não é uma novidade na história da igreja. Não é algo que surge hoje no ambiente universitário. É algo que a igreja sempre teve de lidar. Mas Cristo diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Meus irmãos, a respeito desses judeus da carta, ele vai dizer que eles eram antes, ainda no texto, sinagoga
de Satanás. Aqueles judeus que se consideravam o único povo legítimo de Deus, ao perseguirem a igreja, ao negarem Cristo, ao negarem o Messias, e, portanto, agirem como adversários do povo de Deus, eles estavam agindo como Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. E atuando como adversários do povo de Deus, como estavam fazendo, eles estavam promovendo a obra de Satanás. Promovendo aqui, portanto, o trabalho e a obra de Satanás, agindo como adversários do povo de Deus. Irmãos, é interessante nessa carta que muitas coisas que aqui aparentemente, aparentam algo, na verdade é o seu contrário. Quando nós lemos essa carta, nós vemos muita ideia de aparência. Algo que parece alguma coisa, mas se nós olharmos ao fundo é o contrário, é o seu exato oposto. Por exemplo, como nós já vimos, quando nós olhamos para a cidade de Esmirna, nós vimos que ela era rica, ela era próspera, ela era fiel a Roma. Mas nós entendemos já, a partir de agora, que ela espiritualmente era pobre, era miserável, era infiel a Deus, era rebelde contra Deus, era pobre espiritualmente. Nós vimos em relação à igreja de Esmirna, ao contrário, que ao invés de pobre e de miserável, ela era, na verdade, como Cristo já disse, rica. E quando nós olhamos para os judeus ali, que se consideravam o povo de Deus, o que Cristo aqui nos dá a entender é que, na verdade, eles eram sinagoga de Satanás, ou filhos do diabo. Então, reparem que o texto trabalha muito com essa ideia de algo que se parece bom, algo que se parece alguma coisa, mas, na verdade, é o seu contrário. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o contexto de hoje, em nosso mundo, em nosso país, nós também percebemos algo desse tipo. Quando nós olhamos para as igrejas de hoje, e muitas aí, que se declaram povo de Deus, que se declaram de fato aí filhos de Deus, muitas dessas igrejas não passam de sinagoga de Satanás. Muitas igrejas que pregam o falso evangelho, que não pregam o evangelho verdadeiro, que promovem o engano, que pregam de fato um falso evangelho, têm apenas a aparência de povo de Deus, mas são, na verdade, sinagogas de Satanás. Quantos crentes, meus irmãos, que possuem também uma aparência de crente, que frequentam a igreja há tanto tempo, que dão os seus dízimos e ofertas. Lembremos, crentes verdadeiros frequentam a igreja e dão os seus dízimos e ofertas, mas isso em si, em última instância, não é o que comprova que somos crentes verdadeiros, em última instância. Mas quantos crentes acham que são salvos pelo mero frequentar a igreja, pela mera entrega dos seus dízimos e ofertas? Quantos crentes mesmo se consideram salvos, mas estão perdidos? Reparem que essa ideia de aparência é algo muito comum no contexto de hoje também. Igrejas que se dizem verdadeiras, mas são falsas igrejas. Crentes que se acham crentes, mas são falsos crentes. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê a capacidade, meus irmãos, de autoexaminarmos e de fato sermos fiéis a Ele, meus irmãos, como crentes e igreja verdadeira e de fato e de verdade. Versículo 10, meus irmãos, continuando, ele vai dizer assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante, meus irmãos, que Jesus inicia o versículo aqui dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Na Escritura, de maneira geral, essa temática, essa proibição de ter medo, de sentir medo, é algo muito comum. Por exemplo, lá no Salmo 46, versículo 1 a 3, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Pedro, na sua carta, capítulo 3, versículo 14, vai dizer: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em segundo lugar, meus irmãos, é interessante que Jesus vai apontar aqui o fato de que o sofrimento ele é certo, o sofrimento ele é iminente. Ele vai dizer, não temais as coisas que tens de sofrer. Jesus não diz assim, olha, talvez vocês sofram, talvez vocês venham a sofrer. A ideia de que o sofrimento ele é inevitável. E Pedro vai dizer isso na sua carta, capítulo 4, versículo 12, dizendo, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento é algo certo, é algo iminente na vida do crente. Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil, uma vida tranquila, sem problemas e sem sofrimentos. E Jesus aqui, irmãos e irmãs, ele vai no texto especificar que tipo de sofrimento iminente aqueles crentes estavam ali para passar. Ele vai dizer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. O sofrimento iminente aqui dizia respeito à prisão, que o diabo estava ali para lançar alguns ali em prisão. Naquela época, é interessante que a prisão ela não era o local definitivo para alguém que estava ali sob condenação, para ser julgado ali. Naquela época, a prisão era um local de detenção, onde ali se esperava o julgamento final, ou a libertação, ou muito provavelmente a morte. Então, aqueles que eram presos, ou eles seriam soltos, ou eles seriam mortos, muitas vezes ali. Então, é comum que aqueles crentes que fossem presos, eles esperassem, de fato, serem executados. Possivelmente, muitos daqueles crentes de Esmirna teriam sido também executados. É interessante que o texto diz aqui o propósito da prisão que eles estariam prestes a serem acometidos. Ele vai dizer, para ser dispostos à prova. É interessante que, segundo estudiosos, comentaristas aqui, há um duplo sentido aqui, um duplo propósito aqui. Lembra que aqui é Satanás quem vai lançá-los na prisão. E o texto diz que eles irão ali serem lançados para serem postos à prova. A ideia é de que Satanás, ao lançá-los na prisão, tinha como intuito, de fato, fazê-los estremecer na fé, fazerem ali apostatarem da fé. Mas, ao mesmo tempo, Deus, que usa todas as coisas para o seu propósito, incluindo o Satanás, ele estava usando o Satanás ali para provar aqueles crentes, provar a fé daqueles crentes, para aprovar, para refinar a fé daqueles crentes. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o sofrimento, a perseguição, ela nunca é em vão. Deus sempre tem um propósito no sofrimento, sempre tem um propósito na tribulação e na perseguição. Pedro fala isso no capítulo 1, versículo 6 e 7 da sua carta, quando ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento aqui, segundo Pedro, e nós vimos isso em nosso retiro, lá no Carnaval, é lapidar a nossa fé, é refinar a nossa fé. Como Cristo disse aqui, para os pôres à prova, para que vocês sejam provados, para que a fé de vocês seja amadurecida, seja refinada. E aí o texto encerra dizendo, e tereis tribulação de 10 dias. Alguns discordam, ou discutem, melhor dizendo, a respeito do significado desses 10 dias aqui. Alguns entendem que esses 10 dias talvez sejam uma referência aos 10 dias em que Daniel se propôs ali, o profeta Daniel, no Antigo Testamento, a não comer a comida do rei, aquela provação de 10 dias ali. Outros entendem que esses 10 dias aqui seria mais provável que a referência seja aqui a 10 dias literais, de fato. Um tempo literal, embora o livro de Apocalipse seja um livro simbólico, alguns entendem que esse caso específico aqui seriam, de fato, 10 dias literais, para dar a ideia aqui de que o sofrimento seria intenso, mas teria um fim, acabaria, teria um fim certo. E o que Cristo está fazendo aqui é encorajando aqueles crentes a permanecerem fiéis, porque o sofrimento não é eterno, o sofrimento acabará. O sofrimento não tem não apenas um propósito
um objetivo, provar a nossa fé, mas ele também tem um fim, um ponto final. É o que Cristo faz àquela igreja, encorajando aquela igreja a ser fiel. Meus irmãos, quando nós olhamos para a situação política do nosso país e tantas outras situações, vemos tantas injustiças, nós ficamos às vezes agoniados. Quando isso vai acabar? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que toda a injustiça terá um fim. Toda a injustiça será paga. Deus dará a paga. Não temamos, meus irmãos, as leis injustas, as decisões judiciais injustas. Meus irmãos, Deus dará a paga. Tudo terá um fim. E por fim, meus irmãos, o texto diz aí, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Reparem, meus irmãos, que aqui Cristo fala sobre fidelidade. E como nós vimos, a cidade de Esmirna conhecia muito bem a palavra fidelidade. Esmirna, como foi dito no início, era fiel a Roma. Ela se considerava a primeira e mais antiga fiel a Roma. E o que Cristo exige agora da sua igreja é também fidelidade. Não a Roma, mas a Cristo, a Ele mesmo. E a ideia aqui de ser fiel até a morte, nesse caso aqui, não tem a ver tanto com a ideia de ser fiel até o último dia de vida, a ideia de ser fiel até ficar velho. Embora nós devamos ser fiéis até o último dia da nossa vida. A ideia aqui tem a ver com ser fiel até as últimas consequências. A ideia de que, se preciso for morrer, que morramos. Essa é a ideia aqui. Se necessário for morrer, que morramos. E que sejamos fiéis, mesmo sob o risco da morte. É essa a ideia aqui. E há uma frase interessante, atribuída a Billy Graham, segundo alguns, que ele diz que a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é aproximá-lo de Cristo. Portanto, meus irmãos, não temamos nem mesmo a morte. E um ponto para a gente observar, meus irmãos, é que nós não devemos ansiar ou orar a Deus por perseguição. Nós não devemos dizer, Senhor, no meu sonho é que eu morra pelo Senhor. A perseguição, meus irmãos, ela traz danos à igreja. Ela dizima famílias muitas vezes. A perseguição, ela proíbe cultos em muitos lugares. Ela fecha igrejas em muitos lugares. Ela mata, de fato, cristãos em muitos lugares. A perseguição em si não é algo bom. Não é algo que nós devemos orar para que nós sejamos perseguidos. Nós devemos orar para que, se formos perseguidos, que sejamos fiéis. Que morramos se for preciso. Mas a perseguição não é algo louvável, desejável. O que nós devemos orar em países que a igreja é perseguida, de fato e fisicamente, é que Deus diminua a perseguição do seu povo, para que o evangelho possa transcorrer, para que o evangelho possa ser pregado. Mas a perseguição não é algo que nós devemos ansiar. Nós não devemos ansiar morrer como Marte. Nós devemos, sim, se preciso for, morrer como Marte, fiel ao Senhor. Mas não devemos ansiar pela perseguição. Coisa interessante em Cristo aqui, por fim, ele aponta para uma recompensa, que é a coroa da vida. O que o texto vai dizer aqui é o que Deus promete àqueles que forem fiéis. Aqui Cristo está fazendo um contraste entre a coroa de louros ou de flores que era dada a um vencedor de jogos ali atléticos, como jogos olímpicos ou istmos à época ali, e a ideia de que Cristo ali ele promete recompensa ao seu povo. É a coroa que ele promete é uma coroa muitíssimo mais valiosa do que a coroa de flores da época. A coroa que ele promete, ela representa a vida, ela é muito superior. E essa ideia de coroa é uma ideia muito comum também nas Escrituras. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas fechando o nosso texto, versículo 11, encaminhando para o final, ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. É interessante, meus irmãos, que para cada igreja, Jesus aqui, ele ele se dirige aqui com uma promessa ao vencedor. A ideia aqui é de que haverá vencedores, haverá derrotados.
os ímpios, mas haverão sim vencedores, e para cada vencedor há uma promessa. E a promessa que ele vai deixar aqui entendida a nós é que esse vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Falar em segunda morte pressupõe a primeira morte. E a primeira morte diz respeito à morte física, aquela morte que todos nós passaremos. Mas a morte, a segunda morte, tem a ver com a separação eterna de Deus. A morte que é tratada aqui em Apocalipse como lago de fogo e enxofre. A morte que aqueles ímpios, aqueles inimigos da igreja de Esmirna e os nossos inimigos hoje passarão eternamente. E é o que o texto diz em Apocalipse, capítulo 21, conta, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, nós, graças a Deus, estamos livres da segunda morte. Nós, ainda que tenhamos de lidar com a primeira morte, com a nossa morte física, em fidelidade ao Senhor, Deus nos concederá uma vida eterna, a coroa da vida. Meus irmãos, encerrando e caminhando para o final agora, nós vimos, meus irmãos, que Cristo, ao se dirigir àquela igreja, ele destacou 4 aspectos a seu respeito. Ele destacou a sua tribulação, ele destacou também a sua pobreza, ele destacou a calúnia e a blasfêmia que se fazia contra aquela igreja, e ele destacou também a fidelidade daqueles crentes até a morte. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Cristo, ele conhecia muito bem todas essas coisas. Como aquela igreja, meus irmãos, Cristo conhecia muito bem o que era a tribulação, o que era o sofrimento. Pedro, escrevendo a seu respeito, diz que quando ele fora ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, não fazia ameaças. O profeta Isaías, profetizando a seu respeito, diz que ele foi transpassado, que ele foi moído, que ele foi oprimido, que ele foi humilhado, que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Como aquela igreja, meu Jesus também conhecia a pobreza. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Cristo também, meus irmãos, conheceu como aquela igreja o que era a calúnia, sofrer de calúnia e de difamação. Como nós temos visto nas disposições de João, Cristo fora chamado muitas vezes de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Cristo sabia o que era receber calúnia. E que também Cristo, como aquela igreja, ele também se manteve fiel e fiel até a morte. O apóstolo João, começando o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Cristo fora fiel até a morte. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai tratar dessa verdade dizendo que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo soube mesmo, ele sabe o que é passar por tribulação, pela pobreza, pela calúnia, e sabe o que é ser fiel até a morte. Meus irmãos, que no mundo hostil que nós vivemos, que em nada é diferente da cidade de Esmirna, que no mundo hostil, que difama, que persegue, que atribula o povo de Deus, meus irmãos, que nós nos conservemos, pela graça de Deus, fiéis a Ele, fiéis a Cristo, até o fim, até as últimas consequências. Se preciso for, até a morte. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Amém.